A presença de mulheres em posições de liderança no Brasil é um tema cada vez mais discutido e com toda razão. Os desafios são enormes com relação a essa frente de mulheres na liderança, muitas questões a serem trabalhadas e situações a serem pontuadas também. Como será o futuro dessa liderança feminina em nosso país? Quais as barreiras que nós temos que romper? Quais tendências estão abrindo portas e quais são os obstáculos que nós precisamos romper juntas? E principalmente, como você, mulher e líder, precisa se preparar para estar atuando nesse cenário tão desafiador. Vamos mergulhar nesse futuro e te mostrar quais estratégias você precisa conhecer para caminhar bem nessa linha. Existem muitos desafios na liderança feminina no Brasil, principalmente quando nós falamos de subrepresentação. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez mais mulheres estão assumindo posições de liderança, isso é um fato. No entanto, entretanto, todavia, posições de liderança em níveis iniciais, primeira, supervisão, coordenação, muitas encarregadas, inspetoras que têm equipes com você sob sua gestão e algumas posições de coordenação e gerência. Isso está acontecendo cada vez com maior recorrência, é um fato. Contudo, as posições nos conselhos, nas diretorias, as superintendências, as posições C-level para mulheres, elas estão cada vez mais difíceis de serem alcançadas, sob algumas prerrogativas que não se sustentam. Então, existe um grande desafio e uma grande importância de entender qual é o seu lugar, que movimento você precisa fazer para galgar essas posições, porque elas são escassas, elas não aparecem com tanta clareza, então você não consegue identificar onde elas vão surgir e como fazer para você realmente conseguir alcançar uma posição de alta liderança em um board, em um conselho de uma grande empresa. Existem algumas tendências, eu vou te mostrar um pouco dessas tendências promissoras na liderança feminina no Brasil. A primeira delas é o foco numa liderança humanizada. Não tem como negar. Mulheres, de fato, tendem a ter uma liderança mais humanizada. Quando isso não acontece, é porque nós temos mulheres que representam, se tornando um pouco daquilo que aferiu. Então, mulheres que têm uma energia mais masculina na posição de liderança, mulheres que não conseguem dividir um pouco mais esse lado humano do trabalho, elas trazem consigo uma dor muito forte e elas precisam ser trabalhadas. Então, se você é mais rígida, se você tem dificuldade para ouvir, se você está muito focada na ação, no resultado, se você é muito mais focada no processo e não nas pessoas, precisa trabalhar também, assim como os homens em todos os gêneros, a liderança humanizada. Essa é uma característica que tem ali com as lideranças femininas e é muito positivo ser referência disso porque traz consigo um olhar do cuidado generoso e às vezes, muitas vezes as mulheres trazem esse olhar de forma genuína e isso faz toda a diferença no ambiente de trabalho. Então esse modelo genuíno de lidar, de cuidar, de ser uma líder humanizada e ter um olhar mais para as pessoas é um fator muito positivo e também vem ajudando aí a reforçar a importância de ter mulheres em posições de liderança. Existe uma outra tendência que é o foco em ESG, diversidade e inclusão. Não é algo tão novo, é uma tendência porque ela vai ficar, né? Existe uma diferença entre tendência e moda. Moda vem, acontece e vai, muda, né? E a tendência não. A tendência fica. Então essa tendência, o foco em ESG e em diversidade para posições femininas é muito importante. Mas não precisa ou não se deve focar somente no número qualitativo e nessa questão do gênero em posições de liderança. Deve-se olhar outros fatores como, por exemplo, a equidade salarial, a isonomia, a igualdade salarial, por melhor dizer. Então, mulheres e homens precisam sim ter salários iguais, compatíveis, assim como as funções são, o grau de responsabilidade, o número de liderados, a atuação e tudo mais. Se as variáveis são as mesmas, o salário, a recompensa, a bonificação, a remuneração também precisa dizer. Existe uma tendência, é muito positivo, mas tudo que vem com ela também precisa fazer sentido e ser sustentável. Uma outra tendência é a flexibilidade no modelo de trabalho, tecnologia, inovação. Desde a pandemia nós já falamos em modelos de trabalho mais flexíveis, né? Muitas companhias voltaram para o presencial, mas ainda assim a forma, o modus operandi delas mudou. Mudou depois da pandemia, mudou o olhar, mudou o cuidado. Há hoje um cuidado maior para a jornada das pessoas colaboradoras, para a qualidade de vida desses empregados e a liderança feminina traz isso.
esse olhar inovador, criativo, com base, de novo, nas pessoas. E como é que elas estão bem para desempenhar suas atividades em ambientes que muitas vezes são ambíguos. Então, esse olhar flexível, inovador e criativo também é uma característica da liderança feminina e faz todo sentido, é uma tendência que veio realmente para ficar. Por último, não menos importante, a tendência que está acontecendo é o crescimento do empreendedorismo feminino. As mulheres, de fato, começam a olhar para a sua carreira, para a sua autonomia e independência de uma forma muito diferente. O empreendedorismo feminino nos últimos anos ele tomou forma e força. Eu entendo que isso aconteceu porque as mulheres acabaram colocando as suas atividades informais na formalidade, porque eu também sempre achei que existia um empreendedorismo feminino muito mais forte e muito mais numeroso do que nós conseguíamos observar a olho nu. As mulheres que são donas, né, de casa, aquelas mulheres que são arrimo de família, chefes do lar, elas sempre estiveram aí. O empreendedorismo sempre foi uma fonte de renda e o que manteve essas famílias. Agora eu percebo que existe uma formalização desse empreendedorismo em massa. Isso é muito importante. Mulheres no empreendedorismo, elas trazem um movimento para o mercado, para as suas carreiras, com autonomia, com independência e com crescimento sustentável. Então, se você é uma mulher, está pensando em fazer uma transição de carreira, não sabe como fazer, essa é uma tendência, veio para ficar e eu te oriento a realmente fazer uma pesquisa de mercado e ser uma empreendedora de sucesso. Com isso, eu vou te apresentar agora quais são os pilares para você realmente ter aí uma carreira na liderança feminina com muito sucesso. O primeiro deles é o autoconhecimento, então te recomendo que você se desafie cada vez mais. Me parece que genuinamente você já faz isso como mulher, está sempre se desafiando, mas contudo, entretanto, todavia, você precisa entender que mecanismo é esse, como você se desafia. Primeiro, trabalhando o teu autoconhecimento. Quando você sabe quem você é, em que momento você está, o que você está buscando, o que te potencializa, o que você precisa melhorar, você de fato tem foco. E aí você se desafia de uma forma mais assertiva. O desafio é muito importante para ti, ele vai fazer toda a diferença na tua construção dessa carreira de uma forma sólida e consistente. Uma outra coisa muito importante é que você construa redes de apoio. Geralmente você é a rede de apoio de alguém e está entendendo muito bem do que eu estou falando, mas você precisa gerar vínculo. Como é que você gera vínculo? Com relacionamento. Estando próximo às pessoas que trabalham com você, se fazendo presente, fazendo leitura de cenário e se relacionando muito bem. O outro ponto super importante é a ação, o impulso, né? Como você age, qual é o primeiro movimento que você vai fazer, como você vai se impulsionar. Então, é bem importante que você saiba para onde você vai agir, como você vai agir, como uma referência. As mulheres trazem, né, especialmente na posição de liderança, essa necessidade de serem essa referência, seja ela técnica ou não. Então, isso vai te impulsionar. O que você precisa fazer para que você realmente saia da inércia, dê o primeiro passo e haja com impulso? É conhecer o seu time, trabalhar depois do vínculo, essa relação, saber o que fazer, ter um plano de ação e ir para o desafio. Se desafiar genuinamente, trabalhar a tua comunicação também é muito importante. Comunicação assertiva vai trazer para você um rigor técnico que você quer, clareza, transparência e confiança do teu time. E por último, não menos importante, o alcance. Nós já falamos, entre outras coisas aqui, do papel dessa liderança feminina, mas quem não mede não gerencia. Acho que você já ouviu isso em algum momento na tua carreira, né? Onde você quer chegar, qual o alcance você está tendo e aí, além disso, qual é o impacto que você está trazendo para as pessoas, para o ambiente, para a empresa, para o cenário e para tudo que está em volta da tua carreira, como essa liderança que quer ser referência. Então, se você não sabe medir o impacto que você está causando, que a tua liderança está causando nas pessoas, tem algum problema aí. Tem alguma coisa que você precisa parar e colocar uma lupa. É muito importante entender o teu impacto como líder. Ser uma liderança feminina também traz um peso para você, porque eu sei que você se cobra demais, que você tem uma referência muitas vezes que é realmente alguém ou algum lugar que você quer chegar, mas não dá para você sair de um estágio 0 para o 10. Dá pequenos passos, gera vínculo, te impulsiona, te desafia para que você tenha um alcance que faça
todo sentido para você e para que você tenha uma carreira anti-fracasso. Conhecendo as tendências e os desafios dessa liderança feminina, o cenário que você está, especialmente no Brasil, eu garanto que você vai ter muito sucesso e vai fazer muita diferença. Se esse conteúdo fez sentido para ti, conhecer um pouco do que é essa vida anti-fracasso, curte, compartilha, comenta, coloca aqui nos comentários qual é o teu maior desafio nessa posição de liderança. Eu vou responder todos os comentários, os links das minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, à tua disposição. É só você vir e estar conosco nessa grande imersão do que é realmente ter uma vida anti-fracasso.